função bastante interessante que os osciloscópios a partir de 2 canais possuem, independente do tipo, do modelo, do ano de fabricação, se é analógico ou digital, são as figuras de Lissajous. Essas figuras são comparativas. Os sinais elétricos que você vai testar têm 3 características fundamentais: amplitude, o tamanho do sinal em volts, a frequência, quantas vezes por segundo ele varia, medida em hertz, e a fase, que é de onde o sinal começa e aonde termina, cada ciclo. Então nós temos amplitude, frequência e fase. Comparando 2 sinais, por exemplo, aqui eu tenho 2 sinais do mesmo tamanho, da mesma frequência, porém eles estão defasados 180 graus, porque o sinal amarelo, quando ele está positivo, o sinal azul está negativo. Os dois se cruzam aqui no 0 volt, daí o azul sobe para o positivo e o amarelo desce para o negativo. Então eles estão defasados em 180 graus. Para mostrar para vocês as figuras de Lissajous nesse osciloscópio, eu montei aqui um pequeno amplificador operacional com ganho 1. Ou seja, ele não dá ganho, o sinal entra e sai do mesmo tamanho, porém com fase invertida 180 graus, como vocês podem ver aqui. Essas figuras mostram um comparativo entre 2 sinais, e aí dependendo da amplitude dos dois, da frequência e da fase entre eles, você vai ver uma figura na tela do osciloscópio, e aquela figura indica exatamente essas diferenças de fase, frequência e amplitude. As figuras de Lissajous são interessantes principalmente na hora que você vai projetar ou ajustar o funcionamento de um circuito. Por exemplo, um oscilador ou um amplificador que você tem que ajustar comparando 2 frequências, 2 sinais. Daí, com os ajustes, você vai verificar se aquela figura vai ficar como esses sinais devem estar defasados ou em fase, dependendo do circuito, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente identifica essas figuras de Lissajous. Então, aqui, ó, a gente vai naquele menu, na parte de baixo, à esquerda, com a letra R, e nós abrimos aqui essa opção Windows. Olha as figuras de Lissajous aqui, tá vendo? São várias, que depende de como os sinais estão defasados ou em fase. Por exemplo, aqui eu tenho um comparativo entre 2 sinais. O sinal do canal 1 e o sinal do canal 2. O canal 1 é a entrada do sinal no amplificador operacional que eu montei, e o sinal do canal 2 é a saída. Vocês podem ver que eles estão do mesmo tamanho, porque o amplificador dá ganho 1, esse que eu montei dá ganho 1, tá? Então, se os sinais estão em fase, se os sinais têm o mesmo tamanho, a mesma frequência, estão todos em fase, aí você vai ter uma linha inclinada para a direita, 45 graus. Se eles estão defasados 180 graus, que é o caso desse, mas eles são do mesmo tamanho, com a mesma frequência, você vai ver uma reta, uma linha inclinada para o lado esquerdo agora, ó, tá vendo? Então, em fase, a linha inclinada para o lado direito, defasado 180 graus para o lado esquerdo, 45 graus. Se esses 2 sinais estiverem defasados 90 graus, você vai ver um círculo. Olha que barato, um círculo. 45 graus, você vai ver uma oval para a direita e 135 graus, uma oval para a esquerda. Olha que interessante. Então, se estiver em fase, linha inclinada para a direita. 45 graus, oval para a direita. 90 graus, círculo. 135 graus, oval para a esquerda. 180 graus, uma linha para o lado esquerdo. Que é o caso daqui, ó, 180 graus. Então, eu vou adicionar. E aqui está a figura de Lissajous, tá vendo? Ó? Uma linha inclinada para a esquerda. E faz sentido pelo seguinte. Quando o sinal de entrada for menos 1 volt, a saída vai ser 1 volt. Quando o sinal de entrada for 0, a saída vai ser 0. Quando o sinal de entrada for 1 volt, a saída vai ser menos 1, portanto defasado. Entra positivo e sai negativo. Tá vendo que interessante? Ó? Então essa aqui é uma das figuras de Lissajous. Tem como eu acessar de outra forma, com outro menu? Tem aqui, ó. Ó, aqui eu já acesso direto essas figuras, x, y. Olha lá, tá vendo? Aqui você tem uma figura de Lissajous que é defasagem de 180 graus. Percebam que os sinais estão do mesmo tamanho
tem a mesma frequência, mas uma defasagem de 180 graus. Se eu mudar o tamanho de um dos sinais, vai mudar o comprimento desse traço, ou dessa linha aqui, ó. Vamos ver. Se eu mexer num dos sinais, olha lá, tá vendo? A inclinação muda e o comprimento também muda, porque agora eu tenho menos 1 aqui, lá 1 volt, 0 aqui, 1 aqui, menos 1 aqui. Tá vendo que mudou a escala do azul aqui, ó. Mudou a escala. O valor é o mesmo, só mudou a escala. Ó, se eu diminuir o sinal do azul, percebam que são os mesmos valores. Menos 1, 1. 0, 0. 1, menos 1. Tá? Só mudou a inclinação da linha e o comprimento dela. Só isso. Se eu colocar os dois sinais do mesmo tamanho, a inclinação vai ser exatamente 45 graus. Tá vendo? Se eu colocar um sinal maior do que o outro, eu posso ter uma inclinação maior do que 45 ou menor do que 45. Mas o que indica para a gente essa linha para a esquerda, que há uma defasagem de 180 graus. Legal? Muito bem. Então essa aqui é a primeira figura de Lissajous que eu mostro para vocês. Mas tem outras. Vamos ver aqui, ó. Aqui, pessoal, eu coloquei a ponta de prova do canal 2 na saída do amplificador. Se eu colocar na entrada, aí eu vou ter o sinal em fase com a entrada, né? O mesmo sinal, ó. Vou colocar na entrada, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Agora, os dois sinais estão em fase. Estão juntos. Mesmo tamanho, mesma frequência. Mesma, ó. Olha que interessante, tá vendo, ó? Olha que interessante. Agora, a barra curvou para a direita. Por quê? Porque quando a entrada é menos 1, a saída é menos 1. Quando a entrada é 0, a saída é 0. Quando a entrada é 1, a saída é 1 também. Tá? Então agora a mesma fase. Ó. Uma linha em cima da outra. Um sinal em cima do outro. Fase, barra para a direita. Defasado 180 graus, barra para a esquerda. Tá bom? Aqui para a direita. Se eu mexer no tamanho de um dos sinais, muda a curvatura, muda a inclinação da barra e o comprimento dela. Tá vendo? Ó? Só isso que muda. Mas a barra estando inclinada para a direita, indica que os dois sinais estão em fase. Se eles estiverem do mesmo tamanho, a inclinação vai ser 45 graus. Se tiverem de tamanhos diferentes, a inclinação vai ser maior ou menor do que 45 graus. Tá? Bem interessante. Agora, e se a defasagem, ó, aqui, a defasagem aqui é 180 graus, aqui a saída, deixa eu pegar aqui a saída, ó, aqui a saída, a defasagem é 180 graus, tá vendo? Um sinal defasado em relação ao outro, 180 graus. Mas se eu colocar, por exemplo, um capacitor nesse circuito, olha o que vai acontecer. Se eu colocar um capacitor, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, no circuito, eu vou alterar a defasagem entre os sinais. Tá vendo? Agora, a defasagem não é mais 180 graus, é outro valor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante, tá vendo? Agora a defasagem não é mais 180 graus, agora é outro valor diferente. Ó, olha só que interessante. Eu tenho um círculo, ele na verdade é um oval, né? Essa oval aqui, ela tá meio tombadinha pro lado esquerdo. Olha que interessante. Se a gente pegar um semiciclo do amarelo, que é a entrada, o zero do azul deveria ser aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. O zero do azul deveria coincidir aqui para 45 graus, ó. Aqui seria, aliás, para 90 graus. Então, aqui seria 90 graus a defasagem, tá vendo? Aqui está um pouquinho abaixo de 90, então a defasagem ela vai daqui para cá. Se o azul começasse bem aqui no meio, 90 graus de defasagem. Se o azul começasse aqui, daria, no caso, 180 graus de defasagem. Se fosse aqui 90, para cá menos de 90 e para lá mais de 90. Então ele está defasado mais de 90, um pouquinho mais de 90. Por isso que eu tenho uma oval para o lado esquerdo, tá? E ela tá oval assim porque o tamanho tá diferente. Tá? O tamanho tá diferente. Além da fase não ser mais 180 graus, que seria uma linha, como a fase não está mais 180 graus, tá uma oval. Primeiro,
porque a fase aqui está um pouco menor do que 90 graus. Em segundo, porque o sinal azul está menor aqui na tela. Eu posso mexer no tamanho do azul, ó. Tá vendo? A oval fica menos achatada. Olha lá, tá vendo? Aqui ela ficou maior. Mas percebam que ela está sempre tombadinha para o lado esquerdo. Então quer dizer que aí eu tenho uma defasagem maior do que 90 graus. Porque se der uma defasagem de 90 graus certinho, vai aparecer um círculo na tela. Ao invés de uma oval, aparece um círculo. Aqui é oval, porque não está 90 graus de defasagem. Tá? E aqui tem os valores. Por exemplo, quando a entrada estiver em zero, porque tem dois zeros, a entrada aqui é um zero, aqui é outro, tá? Dois zeros. Quando tiver num dos zeros, a saída vai estar mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos em torno de 200, menos 320 milivolts. Por aqui, ó. Mais ou menos, em torno de menos 320 milivolts quando uma das entradas for zero. Quando for zero de novo, mais 320 milivolts. Ó. Então sempre cruza aqui, ó, a linha de baixo, que é a entrada, com a linha da direita, com a linha vertical, que é a saída. Aqui a tensão na entrada e aqui a tensão na saída. Na verdade, aqui a gente teve uma perda de sinal, né? Porque eu coloquei um capacitor ali, ele perdeu o sinal e deu uma defasagem diferente de 180 graus. No caso aqui, uma defasagem um pouco maior do que 90. 90 é aqui, ó. Aqui seria 90. Aqui é mais de 90. Então, ao invés de aparecer um círculo, ficou uma oval aqui, tombadinha para a esquerda. E se eu diminuir o sinal, a oval diminui também. Mas percebe que ela sempre fica tombadinha para a esquerda. Tá? Bem interessante. Agora, e se eu colocar um outro capacitor aí no circuito? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, se eu tirar aquele capacitor, volta para aquela figura que é a linha de pé, que é a defasagem de 180. Lembrando, zero defasagem, linha tombada para o lado direito. 180, linha tombada para o lado esquerdo. Outros valores, oval ou círculo, se a defasagem for 90 graus. Ó, aqui eu tenho outro, ó, tem um outro capacitor aqui. Vou colocar aqui no circuito, vamos ver o que ele vai dar aqui de diferença. Olha lá. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aqui eu tenho outra figura de Lissajous. Observe que distorceu o sinal aqui, ó. Deu uma distorcida. Ver se eu coloquei certo. Coloquei. Deu uma distorcida aqui, ele distorceu a figura também, ó. Tá vendo? Aqui a tendência era aparecer uma oval. Deixa eu ver se não escapou nada aqui. Não, tá tudo conectado. Tá tudo... Ah, não, tinha desconectado aqui. Agora sim. Tinha escapado. Agora tá na posição correta. Percebam que agora, pessoal, eu não tenho mais uma defasagem de 180 graus, porque os dois zeros não se cruzam mais nessa linha aqui do meio, eles se cruzam fora da linha. Então eu tenho uma defasagem, ó, que não é 180 graus. É perto de 180 graus, mas não é 180 graus. É bem pertinho de 180, né? Que nem, por exemplo, ó, aqui é o zero do amarelo, tá vendo? Ó, ou o azul onde é que tá. Se o azul tivesse aqui, era 180. Aqui é um pouquinho menos de 180. Então a defasagem agora um pouco menos de 180, então aparece uma oval bem apertada aqui, ó. Uma oval bem fechadinha. Pro lado esquerdo. Porque eu coloquei esse capacitor aí. Então vamos ver aqui um outro capacitor. Então essa aqui é uma outra figura de Lissajous, indicando uma defasagem um pouco menor do que 180 graus. Aqui eu tenho outro capacitor. Esse capacitor eu vou colocar ele num lugar diferente. Vou colocar ele na entrada aqui, ó. Olha que legal. Aqui eu já tenho outra figura de Lissajous. Olha aqui, outra figura. Ó. Aqui seria 90 graus. Percebam que a defasagem está quase 90 graus, tá vendo? Quase 90. Você pode ver que agora a oval está quase centralizada. E por que ela está uma oval? Porque um sinal está maior do que o outro. Oval aqui porque o sinal está maior do que o outro. Eles não estão do mesmo tamanho. Se eu aumentar o azul, a oval vai abrindo. Olha lá, tá vendo?
quase um círculo. Quase um círculo. Porque, ó, aqui seria os 90 graus. Por isso que deu quase um círculo certinho aqui, ó. Tá quase um círculo. Tá vendo? Então aqui uma outra figura de Lissajous, quase um círculo. Porque aqui seria 0. Aqui a defasagem, se o sinal do azul estivesse indo para baixo, cruzando aqui, seria 180 graus. Aqui 90 e aqui um pouquinho menos de 90, tá vendo? Um pouquinho menos de 90 graus. Por isso que apareceu quase um círculo perfeito, quase. Um ovalzinho ali, tombadinho pro lado esquerdo. Pouca coisa. Se eu reduzir o azul, aí fica um oval mesmo. Olha lá, tá vendo? Eu posso diminuir o amarelo. Olha lá. Quase um círculo. Agora uma oval, tá? Então aí a gente tem outra figura de Lissajous. E aqui, ó, se eu trocar esse capacitor de entrada, posso trocar por um outro. Agora tem uma outra figura. Outra figura aqui, ó. Tá vendo? Se eu aumentar o azul, quase um círculo. Pouquinho menos de 90 graus aí a defasagem. Pouquinha coisa menos. Então, pessoal, como vocês podem observar, as figuras de Lissajous variam de acordo com a defasagem entre o sinal, a diferença de tamanho entre eles e a diferença de frequências. Então, para essas diferenças, você tem essa tabela aqui, ó, que aparece nessa página aqui, o Windows. Tá vendo? Ó? 0 grau de defasagens, 45, 90, 125, 180. Aqui os sinais do mesmo tamanho, com a mesma frequência. Aqui com frequências diferentes. 2 vezes a frequência de um para o outro. 3 vezes a frequência de um para o outro. 3 a frequência de um, 2 a do outro. 4 a frequência de um, 3 do outro. Por exemplo, se aqui eu tenho um sinal de... Se aqui eu tenho um sinal de 10 kHz, aqui eu teria um de 7,5. Se aqui eu tenho um sinal de 10 kHz, aqui é um de 10. Se aqui eu tenho um sinal de, vamos supor, 1 kHz, 1 para 1, 1 kHz, 1 kHz. Aqui 2 kHz e 1 kHz, 3 kHz e 1 kHz, 3 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 3 kHz, aí você vai multiplicando, tá? 100 Hz, 100 Hz, 200 e 100, 300 e 100, 300 e 200. Eu percebo que aqui você tem as figuras formadas para as diferenças de frequências entre um sinal e outro, e aqui as defasagens, ó, tá vendo? As defasagens. E o tamanho, ele pode esticar mais ou menos, dependendo do tamanho de um sinal em relação ao outro. Então essas aqui são as chamadas figuras de Lissajous, que são formadas pela comparação entre dois sinais, comparação de frequências, amplitudes e fases. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É bem tranquilinho. Todo osciloscópio que tem pelo menos 2 canais, você vai encontrar essa função das figuras de Lissajous. Beleza? Nessa aula eu vou ensinar para vocês um uso mais avançado para o seu osciloscópio, que são as operações matemáticas. O osciloscópio é capaz de realizar diversas operações matemáticas com sinais aplicados nele. Você pode fazer essas operações com 2 canais, com 4 canais, ou então com um canal só, que é o que a gente vai fazer para facilitar essa aula. Nessa aula aqui nós vamos começar pelas 4 operações fundamentais: soma, subtração, multiplicação e divisão. E na próxima aula a gente vai falar sobre outras operações matemáticas que o seu osciloscópio é capaz de fazer. O seu osciloscópio vai ter as mesmas operações que esse. Talvez ele tenha uma ou outra função a mais ou a menos em relação a esse daqui, porém, o procedimento de uso dessas operações é o mesmo, não importa o tipo do seu osciloscópio. Então, existem 3 maneiras da gente entrar na função matemática desse osciloscópio. A primeira é aqui no painel, a gente tem uma tecla Math, que a gente aperta, e a gente entra no menu das operações matemáticas, e nós habilitamos também esses 2 encoders, esses 2 botões que a gente vai usar durante as operações matemáticas.
Para sair da opção, a gente aperta a tecla Math outra vez e sai da operação. O segundo modo de você entrar é através desses quadradinhos aqui no touchscreen com a letra M. Também você entra nas operações matemáticas. E a terceira opção é usando o menu aqui com a letra R aqui no cantinho, tá? No touchscreen. Então tem uma função aqui no painel e tem uma aqui no touchscreen e a outra aqui no cantinho. A do touchscreen, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente entra nesta opção. Então aqui, ó, eu posso clicar em qualquer uma dessas letras M no touchscreen. Eu já entrei numa das operações, tá? Ou então, se eu clicar de novo, eu entro no menu. Se eu colocar no off aqui, eu desligo a operação, tá? Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu consigo mostrar na tela do osciloscópio até 4 operações ao mesmo tempo, tá bom? E eu posso ativar esse menu por aqui, ó. R, o Math aqui, ó. O mais, menos, vezes e divisão. Olha lá. Tá vendo? Eu também ativo o menu por aqui. Tá bom? Então agora eu vou aplicar um sinal do gerador no osciloscópio. Vai ser um sinal senoidal. Só acertar aqui, ó. Vou aplicar um sinal senoidal. Vou começar com o sinal senoidal, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar com outros sinais, para a gente fazer as 4 operações. Somar, subtrair os sinais, multiplicar e dividir, tá bom? E na outra aula a gente vai ver as demais operações. Então agora nós vamos lá para o touchscreen. Bom, a primeira coisa a observar é que esse sinal aqui, ó, ele tá com a entrada em DC, então ele começa a variar a partir do 0 aqui, ó, e ele vai até 3 volts, tá bom? Se você quiser ver aqui, ó, o VPP dele é 3 volts. E a frequência desse sinal é em torno de 1 kHz. Beleza? Então eu vou tirar por enquanto a frequência e o valor de pico a pico. Por enquanto a gente não vai utilizar, só para você ter uma ideia, 3 volts de pico a pico que esse sinal possui. Então vamos começar com as operações. Então M1, nós vamos fazer as 4 operações por aqui. Então a primeira operação que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Ó, percebam que a fonte A vai ser o canal 1 e a fonte B vai ser o canal 1 de novo. Então a gente vai fazer as operações com o canal 1, com o mesmo sinal. A gente vai somar esse sinal, vai subtrair, vai multiplicar e vai dividir, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar o A com o B, ou seja, a gente vai somar o canal 1 com ele mesmo. Como o canal 1 tem 3 volts, 3 mais 3, 6. Então, somando os canais, vai dar 6 volts de pico. Se eu quiser ver os 6 volts aqui, ó, eu vou colocar esse offset aqui no 0. Ok, 0. E nós vamos diminuir a escala de tensão para 2 volts por divisão. Então, observe, na entrada eu tenho 3 volts e somando o canal 1 com ele mesmo, 3 mais 3, 6 volts, ó, tá vendo? O sinal é o mesmo senoidal, só que agora ele chega a 6 volts. Então você soma um sinal com o outro, se os dois sinais estiverem na mesma fase, eles vão se somar em valores, como vocês podem observar, tá bom? Muito bem. Então aqui eu tenho a soma. Agora eu vou fazer a operação da subtração, A menos B. O A é 3 volts, o B é 3 volts, 3 menos 3, 0. Olha aqui, ó. Subtraindo um com o outro, 3 menos 3, 0. 0 volt. Tá vendo? Agora nós vamos multiplicar. A vezes B. O A é 3 volts, B é 3 volts, 3 vezes 3, 9. Só que ele não vai mostrar 9 volts, ele vai mostrar 9 unidades. Olha aqui, ó. 9 unidades. Aqui eu posso colocar no 0 de novo. E aqui eu posso diminuir a escala. Aliás, eu posso aumentar a escala. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Porque 3 vezes 3, 9 unidades. Tá? Ele não vai marcar 9 volts, é 9 unidades, tá bom? Então aqui ele multiplicou um sinal pelo outro. E agora nós vamos para a divisão. Divisão é A dividido por B, aqui, ó, A sobre B.
Bom, a divisão é o seguinte. O A é 3, o B é 3, 3 dividido por 3 dá 1, uma unidade. Como está aqui, ó, uma unidade. Eu posso passar isso aqui para 0 e posso diminuir um pouco aqui, ó. Posso aumentar a escala, veja ele melhor. Aqui, ó, uma unidade. 0, uma unidade. Aqui eu divido um sinal com o outro. Tá bom? Divido um sinal pelo outro. Beleza? Se eu quiser parar ele aqui, ó, ele para exatamente em cima de uma unidade. Tá? Então essas são as 4 operações que você pode fazer com o sinal. Você pode somar eles, você pode subtrair, você pode multiplicar e pode dividir. Tá? Agora, nós vamos voltar aqui para a soma, o A mais B, que dá 6 volts. Ó, aqui eu posso diminuir um pouco o tamanho do sinal. Ó, a soma aqui é 6 volts, tá? Então, a operação matemática 1, MET 1, eu somei os canais, né? No caso, 1 com 1, que eu estou usando só 1, né? Então eu somei o canal 1 com ele mesmo. 3 mais 3, 6 volts. Agora, na operação 2, eu vou subtrair. O canal 2, a matemática 2, a operação 2 vai ser A menos B. A menos B. E eu vou ativar, operar, eu vou ativar aqui, ó. Então tá vendo? Aqui eu já tenho 2 operações. A operação 1 é a soma dos canais, 6 volts. E a operação 2 é a subtração dos canais, dá 0. Agora a gente vai para a operação 3 aqui, ó. 3. A operação 3, clica de novo aqui. A operação 3, a gente vai multiplicar os dois. A vezes B. 3 vezes 3, 9 unidades. Ó, quase 9 unidades. Aqui eu vou zerar, para ficar bem no meio 0. E aqui eu vou aumentar a escala. Ó. Aqui 9 unidades. 3 vezes 3, 9 unidades. E a operação 4, que é essa daqui, que é de lilás, né? Essa cor aqui, a gente vai dividir um canal com o outro. O A dividido pelo B. Lembre-se que tanto A quanto B é o canal 1. Então, dividindo A com B, operando, a gente vai ter um aqui, ó. Só zerar aqui. E aqui a gente vai aumentar a escala. Aqui. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu tenho as 4 operações feitas com esse sinal. Soma, 3 mais 3, 6. Subtração, 3 menos 3, 0. Multiplicação, 3 vezes 3, 9 unidades. E divisão, 3 dividido por 3, uma unidade. Isso com uma onda senoidal. Eu vou trocar essa onda e aí vocês vão ver o resultado. Ó, aqui uma onda quadrada. Essa onda quadrada ela é de 3,3. Então, multiplicando, né, 3,3 vezes, somando, né? 3,3 mais 3,3 a 6,6 aqui, somando. Aqui a gente tem a subtração é 0, porque são 2 sinais iguais, né? 0. A multiplicação dá 10,9, multiplicando 3,3 por 3,3, dá quase 9. Aqui, ó, dá quase 11, 10,9. E a divisão, 3,3 dividido por 3,3 dá 1 aqui, ó. Tá? Então, isso fazendo as operações com uma onda quadrada. Com pulso é a mesma coisa, tá? Eu posso mexer aqui, ó, na largura do pulso, né, do ciclo ativo. Ó, aqui está em 50%. Eu posso aumentar para 60%, 70%. Percebam que os valores não mudam. Muda o formato do sinal, mas os valores não. 70, 60, 50, 40, tá? Os valores não mudam. O valor que o sinal chega não muda, tá? Muda só a largura do pulso, o ciclo ativo. E a onda triangular. Tá vendo? Ó, mesma coisa, mesma operação. 3 volts, 3 mais 3, 6. 3 menos 3, 0. 3 vezes 3, 9 unidades. E 3 dividido por 3, uma unidade. Tá? Então, como vocês podem observar aqui, a gente tem uma rampa. Ó. A rampa, que é uma onda triangular,
as mesmas operações. Nós vamos agora para o ciclo ativo da rampa. Ó, a rampa aqui, ó, virou uma dente de serra. São as mesmas operações, só muda o formato da operação. Só muda o formato da onda aqui em cada operação, mas os valores são os mesmos, tá? Então aqui, ó. Não importa para qual lado eu mudo a dente de serra, os valores continuam os mesmos. Tá bom? Então, vocês viram que o osciloscópio faz as 4 operações fundamentais da matemática. Soma os sinais, multiplica, subtrai e divide. Aqui eu estou usando só o canal 1, mas se você tiver um sinal no canal 1 e um sinal no canal 2, ele vai somar esses 2 sinais, vai subtrair, vai multiplicar ou vai dividir um pelo outro. Beleza? Então, como eu falei para vocês, na próxima aula nós vamos fazer outras operações. Essas aqui são as 4 fundamentais. Nesta aula, eu vou ensinar para vocês como usar as outras operações matemáticas do osciloscópio, embora você dificilmente vai usar essas operações na sua vida profissional, porque algumas delas são restritas a algumas áreas da eletrônica, como a área industrial, hospitalar, automotiva, microcontroladores ou microprocessadores. Mas é sempre bom conhecer essas funções que o seu osciloscópio possui. Detalhe que o seu osciloscópio vai ter todas essas funções, ele pode ter uma a mais, uma a menos, dependendo do tipo, do modelo e da marca. Porém, as operações vão estar marcado igual a esse osciloscópio aqui, tá? Então, recapitulando, como é que a gente entra nas operações matemáticas? Pelo painel, pela tecla Math, aqui, ou aqui embaixo, por essa função M, pelo touchscreen. Lembre-se que eu posso colocar até 4 operações ao mesmo tempo no display, ou então por essa função aqui também no touchscreen. Então aqui para essa aula das outras operações, nós vamos utilizar uma onda senoidal, às vezes a onda quadrada, às vezes a onda triangular, e aí a gente vai vendo a diferença entre o comportamento de uma e de outra, tá? Então, nós vamos entrar nas funções aqui, eu vou apresentar cada uma delas, depois a gente vai testar uma por uma. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui pelo touchscreen. Então eu vou entrar nas funções matemáticas por aqui, ó, Math. Clico aqui e eu já entro. Então, pessoal, aqui eu tenho todas as operações matemáticas que esse osciloscópio pode fazer. Aqui estão as 4 básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, que nós vimos na aula anterior. Aqui nós temos o Fast Fourier Transformer. Aqui a gente vai analisar o sinal de forma espectral, a gente vai ver a energia distribuída pelo sinal. Aqui a gente tem uma porta lógica E, que são esses 2 símbolos, A e B. Aqui a gente tem uma porta lógica OU, que são esses 2 traços, A ou B. Aqui, esse símbolo de exclamação, nós temos uma porta inversora, uma porta não. Aqui é potência A elevado a B. Aqui a gente tem a integração, que é o acúmulo de energia por parte de um sinal, a gente vai ver também. A diferenciação, que é a distribuição de energia no sinal. Raiz quadrada, logaritmo, logaritmo neperiano, função exponencial, número absoluto. Aqui a gente tem 4 filtros. Filtro passa baixa, filtro passa alta, filtro passa banda e filtro rejeita banda. E aqui a gente tem uma função linear com a letra A, esse número que está aqui, a letra B é esse que está aqui, e o X é o valor de tensão que o sinal possui. Fazendo essa conta, ele vai dar a unidade aqui na tela do osciloscópio. Então nós vamos começar com essa onda senoidal. Eu vou colocar ela de início em AC, ó, entrada AC. A entrada C ela fica bem no meio aqui, ó. A entrada DC ela começa no 0, mas eu resolvi colocar aqui no meio para a gente poder visualizar melhor a função espectral, FFT. Então, nós vamos abrir aqui, ó. Vamos para a função espectral, que é a FFT. Aqui, ó. Muito bem. Então, aqui a gente pode ligar o operador.
Olha só que interessante, ó. Aqui é a função espectral. Aqui é o máximo de energia que o sinal possui. Esse sinal aqui é de 1 kHz. Significa que, além da frequência de 1 kHz, ele tem outras frequências envolvidas, são os harmônicos, por exemplo, né? E nas outras frequências envolvidas, na frequência central, que é em torno de 1 kHz, ele tem o máximo de energia, tá vendo aqui em cima, ó? 0,4 decibéis por volt, é o máximo de energia. À medida que a frequência vai diminuindo ou vai aumentando, ou seja, nas frequências menores ou nas maiores do que a central, até aqui, perto da frequência central, ele ainda mantém uma boa quantidade de energia. As frequências mais longe da central já diminui bastante energia, tá vendo? Olha só que interessante. Então aqui já diminui bastante o acúmulo de energia. Tá vendo aqui, ó, menos 55 decibéis por volt aqui e aqui também. Tá? Então a energia, a maior parte da energia do sinal é concentrada próximo e na frequência central. Tá? Eu vou pressionar uma outra tecla do osciloscópio e eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a distribuição dos harmônicos de alta frequência. Então vem aqui, ó. Esse encoder aqui, ó. Eu vou pressionar ele e aqui nós temos os harmônicos de alta frequência do sinal de 1 kHz, o sinal senoidal. Vamos ver aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um pico de energia relativamente alto, aqui eu tenho outro pico de energia, e aqui, ó, eu tenho alguns spikes de energia. Isso aqui é a distribuição da energia de acordo com os harmônicos, ó, 100 kHz, 300, 500, 700 kHz. De 700 para lá não tem mais energia. Acima de 700 kHz não tem mais energia nesse sinal. Tá? Então percebo que nas frequências altas a energia é pequena e tem alguns spikes aqui. Agora, nós vamos comparar essa energia contida nessa onda senoidal, nos harmônicos da onda senoidal, com uma onda quadrada. Olha, a onda quadrada, ela tem mais energia nos harmônicos, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, olha aqui perto de 1 kHz, ele tem bastante energia, mas só que ela não cai tanto assim. Olha quanto de energia essa onda tem, ó. Tá vendo? Ó, essa onda quadrada aqui, ó. Os spikes de energia aqui embaixo. Então essa aqui é a energia acumulada nesse sinal aqui, ó. No caso, nos harmônicos dele, né? Esses aqui são os harmônicos desse sinal. Vou colocar para rodar aqui de novo. Agora vamos comparar com uma onda triangular. Olha lá, a onda triangular tem mais energia aqui, ó, nesses harmônicos. Nesses aqui já tem menos. E aqui eles têm alguns spikes, alguns picos de energia, em cima e embaixo. Então o que nós podemos comprovar é que a onda senoidal é a que tem menos energia nos harmônicos. A onda quadrada é a que tem mais energia nos harmônicos. E a onda triangular é um intermediário entre a onda quadrada e a onda senoidal. Tá? Agora, se a gente voltar lá para a onda quadrada, vou colocar na frequência baixa aqui, ó. Vou colocar aqui na frequência de 1 kHz, que é central, né? 1 kHz. Ok. Aí é igual o dos outros sinais, né? Onda quadrada, ó. Onda senoidal. Onda quadrada. A onda quadrada tem até mais energia aqui na frequência central, ó. E a onda triangular. Tá vendo? O comportamento é muito parecido das três ondas. Na frequência central eu tenho o máximo de energia, ela vai caindo conforme a gente vai se afastando da frequência central, tanto para baixo quanto para cima. E aqui a gente tem os harmônicos, tá? Então isso aqui é uma visão espectral desse sinal, ou seja, o quanto de energia ele tem perto da frequência central e nos harmônicos. Então a gente pode ver isso na onda triangular, na quadrada e na senoidal, tá bom? Então a função espectral FFT é como um analisador de espectro. Isso é importante, por exemplo, na parte de som, na parte de amplificadores. Então se leva muito em consideração o espectro do sinal que vai ser amplificado. Agora, pessoal, nós vamos para a próxima função matemática, que são as portas, né? A porta E, que é essa daqui, ó. A e B. Lembrando que tanto A quanto B, o canal 1, é o sinal que entra no canal 1, é o mesmo sinal, né? Canal 1, que vai ser a entrada A e a entrada B.
Aqui está medium. Vou girar o encoder aqui, ó, para o large. Large. Então o que acontece aqui, ó? Aqui, nesse pedaço, a gente tem o sinal negativo. Negativo significa nível baixo nas duas entradas, nível baixo na saída. Aqui a gente tem o positivo, alto nas entradas, saída ligada. Os dois negativos aqui nas duas entradas, a saída desligada. Os dois positivos nas entradas, a saída ligada. Tá? Então, esse sinal aqui, por uma porta E, jogando esses dois sinais nas duas entradas de uma porta E, a gente vai ter essa onda quadrada aqui na saída. Tá bom? Agora nós vamos ver a função OU, que é essa aqui, ó, A-B, função OU. Mesma coisa, porque a função OU precisa que uma entrada só esteja alta para a saída ligar. Aqui, ou as duas estão altas, as duas estão baixas, altas ou baixas. Então, o sinal não muda em relação àquela porta E anterior. Agora a porta não. A porta não, que é essa aqui, ó. Essa exclamação aqui com a letra A. Aí ele faz a comparação, ele transforma o sinal do canal 1, poderia ser o do canal 2, ó. Aqui no caso eu escolhi o do canal 1 porque é o único que tem sinal. Então o canal 1 vai ser transformado numa onda quadrada invertida. Olha aqui, ó. A entrada está negativa, a saída liga. A entrada está positivo, a saída desliga. A entrada negativa, a saída liga. A entrada positiva, a saída desliga e assim por diante. Tá? Então esse sinal aqui na porta inversora, ele é transformado nessa onda quadrada que vocês estão vendo aqui. Tá? A função de potência aqui vai dar zero. Zero. A função A elevado a B aqui dá zero, zero. Para qualquer sinal que você aplicar. Ó. Onda quadrada e a onda triangular. Tá? Então, isso daqui deu zero, então vamos passar direto por essa função. Agora nós vamos para a função integração e diferenciação. Tá? Integração é o acúmulo de sinal, aliás, é o acúmulo de energia do sinal. Integração. Na onda senoidal, a integração é igual à onda. É igual à onda. Quando a onda cresce, a energia sobe. Quando a onda fica negativa, a energia também fica negativa, que é medida aqui em microvolts por segundo, né? Então, nessa onda aqui é isso. Agora vamos ver na onda quadrada como é que é a integração. Na onda quadrada, olha o que acontece. Na onda quadrada é assim, quando o sinal sobe, daqui para cá, nesse espaço aqui, ó, nesse espaço, a energia vai subindo. Aqui, ó. Quando chega nesse ponto e desce e fica negativo aqui, ou zero, né, seria, aí o sinal vai descer embaixo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do sinal, que aqui dá para ver melhor, né? Aqui dá para ver com mais clareza. Então o que acontece? Daqui para cá, a energia do sinal sobe, ó. Daqui para cá, a energia do sinal vai para o lado negativo. Daqui para cá, nesse espaço aqui, ó, a energia do sinal sobe de novo. Daqui para cá, ela vai para o negativo de novo, que é o meio, né? Daqui para cá, ela vai para o positivo. Daqui para cá, negativo de novo. Então, a integração de uma onda quadrada, né, para a gente ver aqui o acúmulo de energia, é uma onda triangular, como vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Agora, se eu colocar essa onda quadrada a partir do 0 volt, colocar em DC entrada, né, aqui, ó. Opa. Se eu colocar em DC, deixa eu girar o encoder aqui, ó. Vou começar daqui, ó. Eu gero uma escadinha aqui, ó. Tá vendo? A energia do sinal vai crescendo conforme uma escada. Quando tá no nível alto, ela sobe. Quando tá no nível baixo, ela estabiliza. Quando vai para nível alto, ela sobe de novo. Quando tá em nível baixo, ela estabiliza de novo. Quando sobe, quando ela vai para nível alto, ela sobe de novo. E assim
sucessivamente, né? Bem interessante esse comportamento desse sinal, tá? Muito bem. Aqui basicamente é o seguinte, para você ver até onde vai essa escada, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui numa posição melhor. Aqui basicamente é o seguinte, aqui eu tenho 3,3 volts de pico a pico desse sinal. 3,3 dividido por 2, que é a média desse sinal, dá 1,65. 1,65, quantos ciclos eu tenho aqui mostrando, aparecendo aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar 1,65 por 5, eu tenho 8,25. Então quer dizer que com esses 5 ciclos aqui, ó, o acúmulo de energia vai ter 8,25. 8,25 que é por aqui, ó, milivolts por segundo. Se eu mostrar 10 ciclos na tela, 10 ciclos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui vai para 16,5. A escadinha vai até 16,5. E assim por diante. Se eu mostrar mais ciclos, a escadinha vai lá para cima. Eu tenho que deixar a escadinha. Aí é só multiplicar. Aqui tem 20 ciclos. Multiplicando 16,5. Aliás, 1,65. 1,65, que é a média desse sinal, vezes 20 ciclos. São 20 degraus, 33. É aqui, ó. Milivolts por segundo. Tá? Então, onde vai a escada depende de quantos ciclos aparece aqui. Vamos voltar aqui, ó. Tá? Então, na onda quadrada, eu consigo ver ela em formato de escadinhas, se aqui eu começar ela do zero, e se eu colocar ela na entrada AC, aí eu vou ver uma onda triangular aqui, ó. Eu vou ver um triângulo. Ó, daqui para cá sobe a energia, daqui para cá desce, daqui para cá sobe, daqui para cá desce, daqui para cá sobe, desce. Aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá? Isso aqui é o comportamento da onda quadrada, né? Na onda senoidal é a senoide e na onda triangular ela é uma senoide também. O acúmulo de energia é como na onda senoidal. A onda quadrada que o acúmulo de energia é parecido com a onda triangular. Isso na função de integração. Tem a função de diferenciação, ó. A função de diferenciação é bem interessante, porque ela mostra pra gente, no caso, a concentração de energia em cada ponto do sinal. Então aqui, ó, nessa onda quadrada, bem aqui, bem no meio dessa parte aqui de cima, do ciclo ativo, eu tenho uma concentração de energia aqui, ó, um spike. Aqui eu tenho outro spike bem no meio. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Isso na função de diferenciação. E aqui embaixo, ó, eu tenho os spikes do lado negativo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a integração mostra o acúmulo de energia. E aqui a concentração de energia na função diferenciação. A concentração de energia em cada ponto do sinal. Tá? A onda quadrada, a energia é bem concentrada. Agora, na onda senoidal, ela já não... A primeira coisa que você vai perceber é a onda quadrada concentra mais energia. A onda quadrada concentra mais energia em determinados pontos. A onda senoidal, ela já distribui energia entre vários pontos, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ela já distribui mais energia por ela. Em vez de ficar tudo acumulado em pontos específicos, ela distribui mais. E a onda triangular, ó, a onda triangular também distribui mais energia. Tá vendo? Ó, então, a onda triangular distribui mais energia. A onda quadrada concentra energia. A concentração de energia. Aqui em cima, embaixo, em cima, embaixo, cima, embaixo. No nível 1 e no nível 0. Concentra energia. No nível 1,
e no nível 0. E aqui não importa se está acima ou aqui não importa a referência, tá? Ou seja, se a entrada é AC ou DC. Muito bem. Então, nós temos a integração, acúmulo de energia, sinal, e nós temos a função diferenciação, que é aqui a aquisição de energia, né? E a diferenciação é a concentração de energia. Integração é acúmulo, como ele acumula energia, o sinal, e aqui como a energia é concentrada nele. No caso da onda quadrada, ela é concentrada em poucos lugares. E na onda senoidal e na onda triângulo, ela é distribuída por todo o sinal, tá bom? Agora, pessoal, raiz quadrada. A raiz quadrada é o seguinte, eu tenho aqui, ó, um sinal de... Vamos começar pela onda senoidal, tá? Vamos começar pela senoidal. Ó, vamos começar pela onda senoidal. A onda senoidal, vamos colocar aqui em entrada DC. Ela vai até 3 volts. A raiz quadrada de 3 é 1,71 por aí. 1,71, se não me engano. Raiz quadrada de 3 é 1,73. 1,73. Então, na hora que eu usar a função square root, que é essa daqui, ó, square root, que é esta, square root, olha lá, 1,73. O sinal ele vai de 0 a 1,73. Olha, ele parece uma meia onda aqui, aliás, uma onda completa aqui retificada. Tá vendo? Bem interessante, né? Então, o sinal senoidal. Agora, se for um sinal quadrado, ele vai para o mesmo ponto. Só que aqui a tensão é maior, né? 3,3. Então, a raiz quadrada de 3,3 já é outro valor, né? A raiz quadrada de 3,3 é 1,81. Então, aqui vai para 1,81. 1,81. Quadrada também. E na onda triangular, olha que interessante que fica, né? 1,73, porque a onda triangular vai até 3 volts. Então aqui é a raiz quadrada da onda, tá? Voltando lá para a onda senoidal, parece um retificador de onda completa aqui, ó. Bem legal, né? Muito bem. Raiz quadrada. Logaritmo. Logaritmo LG. O logaritmo de 3 volts é 0,47. 0,47. Também parece uma onda retificada de onda completa, né? Uma retificação em onda completa. 0,47 dá 476 miliunidades, né? Que é 0,47. O logaritmo de 3 é 0,47. Se eu pegar as outras ondas, ó, quadrada, já é um pouco maior, logaritmo de 3,3 é um pouco maior do que isso que está aí. E a onda triangular, olha lá, tá vendo? Só muda o formato, mas o valor ali do logaritmo é o mesmo. Tá bom? Aí nós temos aqui, ó, o valor do logaritmo neperiano, que é esse daqui, que é 1,09. 1,09, o logaritmo neperiano de 3 é 1,09 unidades, quase 1,1. Tem tabelas para isso, tá, pessoal? Então, parece uma retificação de onda completa também. E a onda porta, né? A onda quadrada, como ela é um pouco maior, o logaritmo neperiano é um pouquinho maior também, o valor. A onda triangular, olha lá, mesma coisa. Tá? Só muda o formatinho dela. Muito bem. Então, os logaritmos, ele faz o cálculo aí. O osciloscópio faz o cálculo. Função exponencial. A função exponencial, ele vai calcular o valor exponencial da função exponencial de 3. Isso aí na internet você calcula facilmente. Eu vou só colocar o resultado aqui, ó. O valor exponencial, função exponencial de 3, é esse valor que está aqui, ó. Quase 20 volts. Tá? Quase 20 volts. Dá aproximadamente 20 volts. Tá? De 3. Agora, a onda quadrada, como ela é um pouco maior, o valor é um pouco maior também, né? Aqui passou a tela, mas ele é maior. Ele é 26. Tá? De 3,3, a função exponencial 3,3 é 26 alguma coisa. Tá?
E a onda triangular é o mesmo que deu naquela hora. É 20... É o mesmo valor da onda senoidal, é quase 20. A função exponencial dessa onda. Muito bem. Agora, o número absoluto é o mesmo. Ó, aqui é o mesmo, 3 volts, 0 a 3. Aqui vai 0 a 3, tá? Isso não muda. Agora os filtros. O filtro passa a baixa, o sinal ficou do mesmo tamanho, porque esse sinal aqui, a frequência dela é de mediana para baixo, né? Então, o filtro deixa passar de boa essa frequência aqui. Então, percebam que o sinal diminuiu só um pouquinho, tá vendo? Só uma carinha aqui, ó. Porque aqui chega no 3 volts e aqui não chega no 3 volts, fica um pouquinho antes, tá? Então, o filtro passa abaixo, ele reduziu um pouquinho de nada esse sinal. O filtro passa alta, já diminui bastante o sinal, ó. Já reduz bastante o tamanho do sinal. Por quê? Porque esse sinal é de frequência média baixa, o filtro passa alta, só passa alta frequência, então esse sinal aqui ele é atenuado. O filtro passa banda, é a mesma coisa. A banda, no caso, é frequências altas, para mais para menos. Então, o sinal ainda é pequeno. O filtro rejeita a banda, é para frequências altas também. Como o nosso sinal está fora da banda rejeitada, então ele passa todo. O filtro rejeita a banda, ele só não deixa passar aquela banda de frequências, que ele é programado. Tá? Então o filtro rejeita a banda. E por fim, a função linear aqui embaixo. Ó. A função linear aqui é o seguinte. A função linear é bem interessante. Ó. Vamos colocar ela aqui de novo na tela. O número que você colocar aqui... Bom, esse sinal aqui a gente sabe que é de 3 volts e pico a pico. De cima até embaixo. Então quer dizer que ele tem 3 volts de tamanho. Essa letra B aqui indica onde o sinal começa. Aqui ele está começando no 0. Ó, e vai até 3. Se eu colocar outro valor, ele começa naquele valor e termina 3 volts mais para cima. Por exemplo, se eu colocar isso aqui em 1 volt, ok? Ó, ele começa no 1 e termina no 4, ó, aqui em cima. Vamos tirar aqui a tela. Ó, tá vendo? Ó, ele começa no 1 e vai até 4. Se eu mexer aqui e colocar 3 volts, 3, ok? Ele começa no 3 e acaba no 6. Tá? Então essa funçãozinha aqui linear, ela vai indicar através desse número aonde que o sinal começa e daí 3 volts mais para cima ele termina. Esse 1 aqui é o fator de multiplicação, que é o A, né? O X é 3 volts. Se eu colocar 2 aqui, ele vai multiplicar por 2, vai ficar 6 volts aqui, ó. Tá? Na saída. Então ele vai de 3 a 9. Vamos colocar aqui 2, por exemplo. 2. 2, ok. Olha lá. 2. Vamos colocar aqui como 0, ó. 0. Ó, 6 volts, tá vendo? Porque 2 vezes 3, 6, mais 0 é 6. Então ele começa no 0 e vai até o 6. Se eu colocar 1 aqui, ele vai do 1 para o 7 e assim por diante. Tá? É uma continha aqui. Aqui é o fator de multiplicação da tensão do sinal. E aqui é da onde o sinal vai começar. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, nem todas essas funções você vai utilizar. Pode ser que o seu osciloscópio tenha alguma função a mais ou a menos do que essa. Espero que vocês tenham entendido bem essas funções. Então, na verdade, o osciloscópio ele faz contas com o sinal que entra ali. E é lógico, ele vai mostrar o resultado entre 2 sinais, se você aplicar 2, até 4 sinais, se o seu osciloscópio tiver 4 canais, tá bom? Então, em resumo, com esse aparelho, além de você medir as formas de onda, as tensões, você consegue ver a energia envolvida no sinal, a distribuição dessa energia, o acúmulo dessa energia. Você consegue ver tudo isso com as operações matemáticas do osciloscópio.